começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparados para mais uma videoaula. Semana 3 do PET, volume 3 do primeiro ano. Então vamos lá, senhores. Exercício 1. Exercício 1 é simples, não é complicado, desde que você entenda a terceira lei de Newton, tá bom? Então o exercício 1 fala o seguinte para você. Vamos lá. Um jogador de futebol chuta a bola, exercendo nele uma força de 9 newtons. Qual o valor da reação dessa força? Pois bem, aí nós precisamos evocar o enunciado da terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton vai nos dizer? A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade, que significa valor, essa é uma palavra muito chique para valor, na mesma direção e no sentido contrário. Então, aqui nós temos enunciado a terceira lei de Newton. Coloquei uma observação para vocês, tá? Apesar de as forças de ação e reação apresentarem mesma intensidade, os efeitos produzidos por elas dependerão da massa e das características de cada corpo. Então, lembre disso, da massa e das características de cada corpo. Vai ajudar a gente a responder a questão 2, tá? Que não é tão simples como parece. Então, vamos aqui, senhores. Então, estamos lá. Dê uma sapiada na internet para olhar como eles têm respondido. Ele pede para determinar o valor da reação, tá? Então, se é somente o valor, nós estamos falando de quem? Do módulo. Então, como o enunciado da terceira lei de Newton afirma que tem a mesma intensidade, então a força que a bola faz no jogador, olha o jeito que eu chamei ela, força BJ, força que a bola faz no jogador. O valor dela é de 9 newtons. Essa seria a resposta da letra A. Mas eu tenho encontrado alguns alunos respondendo, ou alguns alunos enviando respostas da seguinte maneira, escrevendo assim, ó. Força BJ, sendo menos 9 newtons. E aí a gente precisa entender por que ele está pondo esse menos aqui, ó. E quem vai ajudar a gente a entender é a questão B aqui, ó. A parte B do problema. Ele fala assim, qual corpo exerce a força de reação? Aí você poderia escrever aqui formalmente, né? Ok? Então eu vou puxar aqui para o ladinho, essa foto aqui, que ela vai ajudar a gente, mas podemos responder o seguinte. O corpo exerce a força de reação é a bola. Vamos aqui entender melhor o que significaria isso. Então, olha aqui. O jogador aplica uma força na bola. Então, eu vou chamar força JB. Força que o jogador aplica na bola. Em contrapartida, nesse momento de contato, tá? Nesse momento que um corpo aplica uma força no outro, que você chamou isso de ação, o outro corpo vai produzir uma força chamada de reação com a mesma intensidade, com o mesmo valor. Então tem que ser o mesmo tamanho, tá? Com o mesmo valor, tá bom? Que a gente vai chamar força que a bola faz aonde? No jogador, ok? Bom, o que você precisa entender?
tem a mesma intensidade, o mesmo valor, a mesma direção. No caso, a direção das duas é horizontal, tá bom? A direção horizontal, só que em sentido o quê? Contrário. Então, a cada reação corresponde uma reação de mesmo valor, uma palavra muito chique para valor é intensidade, na mesma direção, no caso aqui horizontal, certo? Em sentidos contrários. Então, o homem faz uma força na bola, tá? O jogador faz uma força na bola, a bola faz uma força onde? No jogador, de mesmo valor, na mesma direção, em sentido o quê? Contrário. Agora, o que nós aprendemos lá de cinemática, desde o começo, que nós definimos um referencial. Se nós normalmente escolhemos para a direita como sendo o quê? Positivo. Então, toda força que tiver para a direita é positiva, toda força que está para a esquerda é o quê? Negativa. Então, a força que a bola faz no jogador não está para a direita, está para a esquerda. Então, ela seria o quê? Negativa. Tá? Se adotamos para a direita positivo, então a esquerda é negativa. A gente nem precisava colocar esse menos aqui, tá? Só simplesmente mostrando para onde a gente considerar positivo. Por isso que aparece esse menos 9. A força que a bola faz no jogador ficou de menos 9, porque ela estaria apontando, esse menos significaria que ela está apontando para onde? Para a esquerda. Dessa forma que você responde, você deu duas informações. Você deu duas. Você deu o valor. Quanto que é o valor? O valor é 9. E você deu o quê? O sentido. Aonde está o sentido, Magno? Está no sinal de menos, tá? Então, se você escrever dessa forma, entenda que você está dando duas informações. Qual é o valor e qual é o sentido. Lembrando que se é um par de ação e reação, esse par de ação e reação, eles se anulam. Então, força que o jogador faz na bola, mais a força que a bola faz no jogador, se você somar as duas, vai dar quanto? Vai dar 0, tá? Se você somar as duas, vai dar 0. Portanto, senhores, para dar 0, uma tem que ser positiva e a outra tem que ser o quê? Negativa, tá certo? Então, algumas pessoas estão dando resposta sim, só que assim, você está dando duas informações, o valor e esse menos em física significa o quê? O sentido. Como a pergunta é só o valor é de quanto? 9 newtons. Tá? A terceira lei de Newton fala que é no sentido contrário, então por isso que uma é positiva, né? A força que o jogador faz na bola, e a outra seria o quê? Negativa. Quando ele pediu o valor, você não precisava colocar o sinal de menos. Não some ainda não, recadinho importante. Desculpa interromper sua aula, mas é um recadinho importante. Salve esse contato, às vezes você vai precisar de uma ajuda em física, ou para uma prova bimestral, ou quem sabe você precisará de um reforço para algum concurso. Então salve na sua agenda e coloca lá, professor Magno Física, tá? Precisando, entre em contato. Será um prazer te atender, tá bom? Obrigado. Voltamos para a aula. Vamos agora para a questão 2, senhores. Questão 2. Questão 2 é um pouco mais elaborada, é um pouco mais cheia de detalhes, tá bom? Então fala o seguinte: um Fusca em movimento acelerado, num determinado instante, atinge a velocidade de 90 km por hora quando se envolve uma colisão frontal com o caminhão. Que ele não fala qual é a velocidade do caminhão, tá? A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão. Então, aqui a gente acabou de ver a terceira lei de Newton, que fala que ela tem a mesma intensidade, só que no sentido contrário. Então, ele pergunta, a força que o caminhão exerce sobre o Fusca, então você vai colocar, vamos escrever aqui, né? A força que o caminhão
exerce sobre o Fusca é, vou colocar em vermelho, tá? Igual, por causa da terceira lei de Newton, a força que o Fusca exerce no caminhão. Pronto, primeira parte da resposta feita. A segunda parte do problema não é uma resposta simples, tá, senhores? Porque nessa colisão envolve vários fenômenos físicos. E a gente precisa entender. O grande problema é que essa pergunta poderia ter sido colocada um pouquinho mais para frente, depois que você estudasse energia elástica, energia cinética, que você estudasse impulso e quantidade de movimento. O grande problema aqui do material é que ele colocou essa pergunta aqui nesse momento. Então eu vou tentar, vai ficar um pouquinho longo, mas tenha paciência para você compreender essa resposta, tá? Vou tentar te dar a solução. Por que tentar? Porque aqui a gente teria que ver vários conceitos de física, tá bom? Então eu vou tentar de uma forma mais simples te ajudar, tá? Então vamos partir pela segunda lei de Newton. Para o Mag, nós estamos falando da terceira. Deixa eu te colocar uma coisa para você. As leis de Newton, ela subdivide em primeira, segunda e terceira para ficar mais fácil do nosso entendimento, tá? A segunda lei de Newton eu posso escrevê-la da seguinte maneira, tá? Força é massa vezes a aceleração, ok? E o que vem a ser a aceleração? A aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Esse tempo que está dividindo, ele passa para cá o quê? Multiplicando. Então, eu posso falar então que força vezes a variação de tempo é igual a massa vezes a variação de velocidade. A essa parte aqui nós vamos dar um nome especial para ela, que a gente vai chamar de impulso, tá? A essa outra parte nós vamos dar um nome também especial, chamado de quantidade de movimento. Agora nós precisamos entender o que acontece com esse fenômeno físico, tá ok? Então vamos entender aqui o que acontece numa colisão, tá? Então bora lá. Vamos entender primeiramente o que acontece com o impulso, tá bom? Vê se você concorda comigo. Quando há uma colisão, a massa do objeto, no momento da colisão, as massas vão ter um valor fixo. A velocidade terá um valor fixo, ok? A massa com valor fixo, a variação de velocidade com valor fixo, então eu vou falar que esse lado daqui vai ser constante, tá? Então, força vezes o tempo vai ter um valor que constante, tá? Para facilitar a nossa vida, tá? Eu vou falar que esse valor seja 10, tá? Para facilitar a nossa vida, ok? Que esse valor constante seja 10. Então, eu posso falar que 5 vezes 2 vai ser igual a quanto? A 10. Ou eu poderia falar que 2 vezes 5 seria igual a quanto? A 10. Lembrando, senhores, que aqui a gente está nesse canal querendo aprender física
estudar e aprofundar. Tá ok? Que às vezes o PET, ele joga a questão e às vezes a questão, por mais simples que pareça, tem muitos fenômenos físicos acontecendo. O que nós precisamos entender? Que numa colisão, o tempo da colisão vai alterar a força. Porque esse valor aqui vai dar o quê? Um valor o quê? Constante. Então, o tempo de colisão altera a força no impacto. Exemplo, note aqui. Quando o tempo era muito pequeno, 2, a força era 5. Se eu aumentar o tempo de contato na colisão, a força o quê? Diminui. Agora sim eu vou aparecer. Olha lá, senhores, o que acontece? Vamos imaginar uma luta de boxe, tá? As pessoas acham que o lutador de boxe usa luva para proteger o rosto do adversário. Não, 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 não. O lutador de boxe usa luva para proteger a sua mão. Porque se ele bater com uma força de 1000 no rosto, o rosto faz uma força de 1000 na mão dele. Como a mão é cheia de ossinhos, né? Ossos pequenos, né? E mais frágeis do que o rosto do crânio, poderia quebrar os dedos da mão. Então você daria um soco, quebra a mão, daria um soco, quebra a mão e acabou a luta. Então a luva é para proteger a mão, não o rosto do adversário, ok? Tá, beleza. Mas o que acontece? Um lutador de boxe, ele dá um soco, ele não dá um soco e empurra. Porque se ele der um soco e empurrar o osso do adversário, dá um soco e empurra o osso do adversário, o tempo de contato seria maior. Se o tempo de contato é maior, a força que ele está fazendo nessa colisão é o quê? Menor. Então, como que uma pessoa dá um soco? Eu vou ficar de lado, né? Ela bate e tira. Ela dá o soco, bate e tira. Tá? Eu não vou esticar todo o braço, porque senão eu saio da câmera, né? Mas um karateca, um lutador de MMA, um boxer, o que ele faz? Ele bate e tira. Porque se ele bater e levar, o tempo de contato da colisão se torna maior. Então a força que ele produz é menor. Mas se ele bate e tira, o tempo de colisão diminui. Esse tempo de colisão diminui. O efeito da força, o que acontece? Aumenta. Mas também o outro que está apanhando sabe disso. Não quer dizer que ele sabe física. Alguém que sabe física contou para ele: Magno do céu, eu quero ser professor de educação física. Por isso, eu também vou ter que aprender física? Sim, porque um lutador de boxe, tá? Quando ele leva um soco, ele não para a cara e firma o rosto. Ele tem que deixar o corpo mais mole, porque quando o cara soca o rosto dele, você vai ver isso no filme, o cara tá lutando boxe e de repente o cara dá um soco, ele faz isso com o pescoço. Ele leva um soco e aí ele leva o pescoço para trás. Por que ele leva o pescoço para trás? Porque na hora que ele leva um soco, se ele firmar, o tempo de contato é muito pequeno. Então, quando ele deixa o pescoço ir para trás, o tempo de contato é o que? Maior. Sendo maior, a força imprimida nesse soco é menor. Outro detalhe, ficando aqui de lado, né? Um jogador de vôlei. O cara levanta a bola de vôlei e o outro cara vai cortar. Certo? O outro cara vai cortar. O que ele faz? Ele não bate na bola e leva a bola. Ele não empurra a bola. Não é isso que ele faz. Ele faz o quê? Bate e tira. Bate e tira. Bate e tira. Por quê? Esse bater e tirar, ele diminui o tempo de contato. Diminuindo o tempo de contato, a força aumenta. Nossa, Magno. Infelizmente, esse é o momento que eu mais gosto do primeiro colegial, porque eu chamo o Tiburcio. O Tiburcio, aquele aluno que eu amo tanto. O Tiburcio, se você não conhece, vai lá nas aulas de vetor que você vai conhecer o Tiburcio. Mas o que eu faço? Eu chamo o Tiburcio. Vem cá, Tiburcio, vamos brincar de trisquinha. Aqui na onde que eu moro, aqui, eu conheço como trisquinha. Põe 2 dedinhos,
Um vem e bate com 2 dedinhos, depois o outro vem e bate com 2 dedinhos. Primeira coisa, ação e reação. Se o corpo A faz uma força no corpo B, o corpo B faz uma força de mesmo valor, na mesma direção e no sentido contrário, tá? Então, se dói em mim, dói nele também, né? Mas é uma coisa meio sádica, de provocador dos outros, traz uma satisfação, né? Mas por que a gente brinca de trisquinha? Porque se você bater assim, ó, e dobrar o dedo da pessoa, bate e dobra o dedo da pessoa, o tempo de contato é muito grande. Então a força que você fez nessa colisão é menor que você queria. Mas se você bate, por isso que chama trisquinha, e pega bem na beiradinha, o tempo de contato é o quê? Menor. E o tempo de contato sendo menor numa colisão, a força é maior. Agora que você talvez esteja entendendo qual é a diferença de um Fusca e de um carro moderno, tá? Não quero mais ficar aqui. Você já viu muito, gastou muito minha beleza. Nossa, Max, você desenha demais, já entendi tudo. Esse aqui é um Fusca e esse aqui é um carro moderno. Em uma colisão, o que acontece? O Fusca ele é feito de um material, tá? Que não foi feito para deformar. Já o carro moderno, ele é feito de material que ele foi projetado para deformar. Por que ele é projetado para deformar? Para aumentar o tempo de contato em uma colisão. Aumentando o tempo de contato, vai diminuir o quê? A força nessa colisão. Então, primeiro, a pergunta lá, por que o Fusca sofre maior ou menor dano? Tá? Então, o material que é feito, isso importa. E a estrutura, a engenharia do carro. Um carro moderno ele foi feito para bater e deformar. O Fusca não. Ele foi feito para durar. Mas tem um problema. Se o Fusca não deforma, essa energia da colisão é transferida para quem? Para o motorista. Já num carro moderno, essa energia da colisão não é transferida totalmente, presta atenção, não é transferida totalmente para o motorista, porque parte dela vai ser absorvida pela lataria do carro que foi projetada para o quê? Deformar. Logicamente, um Fusca deforma, gente? Um Fusca deforma, vai depender da força aplicada sobre esse corpo, tá? Todo corpo é possível de deformar, tá? Todo corpo em uma colisão pode deformar, depende do material que ele é feito, né? Que a gente chama isso de elasticidade, a capacidade de uma colisão dele deformar e voltar ao seu estado natural. Um carro moderno, ele não é tanto assim, ele bate, deforma e não volta ao seu estado natural. Esse material aqui também não volta para o seu estado natural, mas ele é um material mais rígido. Então, esse impacto é absorvido pelo quê? Pelo motorista. Grande parte desse impacto é transmitido, dessa energia é transmitida para o motorista. Já o cidadão aqui, ele vai ter o quê? Uma proteção maior, porque parte dessa energia vai ser absorvida por quem? Pela lataria. Tá ok? Agora precisamos falar da quantidade de movimento, tá? Então deixa eu apagar aqui. Se você quiser pausar, né, copiar, né? A quantidade de movimento. O que acontece? Na quantidade de movimento, eu tenho uma situação antes e uma situação que depois. Tá certo? Eu posso ter um corpo, tá? Eu posso ter um corpo aqui com uma velocidade V, uma massa M. Eu posso ter um outro corpo com uma velocidade V, com uma massa M diferente, né? Ok? Posso chamar V1, né? Aqui V2. E aqui, senhores, podem acontecer vários fenômenos. Quais fenômenos? Nessa colisão aqui, né? O que pode acontecer? Pode acontecer de eles baterem, tá?
Então, poderia acontecer o seguinte: essa bolinha ia ter uma velocidade para a esquerda e esse quadradinho poderia ter uma velocidade para onde? Para a direita, mudando o sentido da velocidade. Essa seria a possibilidade 1. Teríamos também a possibilidade 2, tá? Que poderia ser o quê? O corpinho M, né? Perder sua energia, ficar parado, e somente quem? O 2 se mover, tá? Poderia acontecer isso? Poderia. Poderia acontecer da gente ter outro fenômeno, né? A bolinha parar e o corpinho M sair com uma velocidade, né? O corpinho maior sair com uma velocidade. Então tem essas possibilidades, entendeu? Então o que acontece? Poderia acontecer de, na colisão, tá? Nesse momento da colisão que aconteceu, eles permanecerem com a mesma energia cinética, ok? Só que com a velocidade com sentido contrário. Poderia acontecer que, nesse caso 2, toda a energia do corpo M foi transferida para quem? Do corpo grande, né? Para transferir para o corpo o quê? Pequeno. Poderia acontecer do corpo pequeno transferir toda a energia para onde? O corpo grande. Vamos ver alguns vídeos para a gente poder entender isso melhor? Então, senhores, o que está acontecendo aqui? É uma mesa de sinuca, tá? Então, o que acontece? A bola branca vai colidir com a bola laranja e haverá uma transferência de energia, tá? No caso dessa colisão, novamente, quanto menor tempo de contato, maior será a força. Quanto menor o tempo de contato, maior será a força. Só que esses corpos vão transmitir energia de um para o outro. Então vamos ver isso. É quase uma transmissão instantânea. Não se vê nenhuma bola se mover até que todas reajam. E é legal ver que a bola que você empurra para frente faz tantas trocas com as outras que acaba voltando imediatamente. Então aqui nesse momento deu para você perceber a ação e reação, né? Terceira lei de Newton. A bola branca fez uma força na bola, o quê? Laranja. A bola laranja fez uma força na bola branca de mesmo valor, na mesma direção, no sentido o quê? Contrário. No caso aqui, o que aconteceu? A bola branca tinha uma velocidade para a direita, a bola laranja estava o quê? Em repouso. Parte da energia que estava na bola branca foi transferida para a bola laranja, mas ela continuou com energia e ela agora mudou o sentido da sua velocidade. Então tá, senhores, o que ela vai fazer com o efeito aqui, né? Qual vai ser o efeito que ela vai fazer? Ela vai dar uma tacada, aplicar uma força na bola branca, a bola branca vai colidir com essa bola amarela que está na frente, vai ser transferida a energia da bola branca para a bola amarela. A bola branca vai ficar parada no local da bola amarela e essa entrará em movimento. Tô curioso para ver essa. Parada com giro é um bom nome. A bola branca acerta, para onde está e gira. Ela ainda tem um pouco de energia, tá? Porque ela tá em um movimento circular, né? Agora a gente vai para uma tacada muito incrível. Você vai ver uma transmissão de energia. A bola vai bater na parede da mesa, vai transferir parte da energia dela para a mesa e a mesa vai transferir parte da energia para a moeda, que entrará em movimento e no movimento paraboloide, formando uma parábola no ar caindo dentro do copo. Veja essa transmissão de energia. Nossa aula de bilhar chega ao fim, mas não antes de colocar uma aposta na mesa. Olha, muito top isso. Ela vai. Olha a transmissão de energia na colisão.
Então tá lá, senhores, porque o carro normalmente sofre mais danos do que o caminhão? Tem duas respostas aqui. Estou borrando o nome aqui do especialista em física, e aí algum problema quando você vai para a internet e pega esse tipo de resposta. Ele fala assim, porque o caminhão é mais forte e mais pesado. Brrr, solta o monstro da jaula aí. Que bodybuilder, porra! Então, gente, o caminhão é mais forte. De certo, o caminhão está fazendo musculação. E ele está tomando umas paradinhas aí, né? E está comendo bastante batata doce e frango para ficar mais pesado também. Então, vamos tentar formular uma resposta, senhores. Mas antes disso, dá uma chegadinha aqui, ok? Eu coloquei esse texto aqui para você. Coloquei esse texto aqui para você que tem algumas informações bacanas, tá? Tá aqui, vou ler só para você entender, né? Em física e engenharia de formação de um corpo, tá? Contínuo, sua estrutura é qualquer mudança da configuração geométrica do corpo que leva a uma variação da sua forma ou das suas dimensões após aplicação de uma ação externa, no caso, né, uma solicitação, o termo técnico, a exemplo de tensão ou de variação de temperatura, que no segundo colegial você vai estudar dilatação, ok? Que altere a forma do corpo. As deformações por tensão podem ser classificadas basicamente entre três tipos: deformação transitória ou elástica. O que é essa deformação transitória e elástica? Tá? Ele muda a forma, mas volta à forma natural que ele tinha antes da deformação. Lembrando que você poderia pegar uma mola como exemplo, mas toda mola ela consegue ter essa elasticidade, ou todo material consegue ter essa elasticidade até um certo ponto. Se você aplicar uma força maior, ele vai deformar e não vai voltar ao seu estado original, tá? Deformação permanente é uma deformação que acontece quando um carro bate e ele fica amassado. Isso não volta naturalmente sozinho, então fica uma deformação permanente. E você pode ter uma ruptura, que é uma ruptura, partir o objeto, quebrar o objeto, ok? Gostaria de mostrar outro vídeo para você? Tenha paciência, hoje vai ficar um pouquinho mais longo, mas tenha paciência. Então o que acontece aqui? O meu amiguinho vai socar uma bexiga. Uma bexiga, você fala, ela é elástica. Tá certo, ela é elástica até um determinado ponto. Ela tem uma capacidade de deformar e voltar ao seu estado natural. Mas se a força aplicada for maior que essa condição que ela tem de esticar e voltar ao natural, ela não vai ser elástica, tá ok? Olha, pausei aqui para você ver. Veja bem a deformação da bexiga. A bexiga deforma, ela consegue ser elástica até um certo ponto, mas a força aplicada é maior e aí ela se rompe. Nesse momento aqui, o rapaz vai socar e ele está com uma luva de boxe, tá? A luva de boxe seria para proteger a mão dele. Ela não vai fazer ele ficar mais forte nem nada. Vamos ver. Ó, vai entrar em contato, vai aplicar força. Olha a deformação da bexiga. Só que essa força é tão grande que ela deforma e não consegue voltar ao seu estado natural, mesmo você considerando ela como sendo um elástico, né? Poderia deformar e voltar. Ok, depois disso tudo, senhores, depois disso tudo, vamos tentar definir uma resposta para a nossa pergunta. Pois bem, senhores, então vai aqui a resposta completinha, né? Para você. Você pode até melhorar um pouquinho ela mais depois da explicação, se você quiser, ou completar ela, tá? Então, por que o Fusca normalmente sofrerá mais danos do que o caminhão? O Fusca possui várias características diferentes do caminhão.
podendo sofrer mais danos devido ao material, massa e absorção da energia. Não é porque ele tem menos massa, tá, gente? É quanto mais massa tiver, maior vai ser o nível de energia, tá ok? Absorção da energia no momento da colisão, tá ok? Se ele absorver essa energia, como ele não tem uma capacidade elástica muito grande, ele vai deformar e não vai conseguir voltar ao estado o que? Natural, tá? A velocidade é a massa do conjunto Fusca-caminhão, que a gente viu lá na quantidade de movimento, né? Determina o nível de energia no momento da colisão. Observação: o caminhão poderá sofrer danos também, tá? Não imagina porque ele é um caminhão que ele não sofrerá danos, ele poderá sofrer danos também, tá? Então vai depender do que? Da velocidade do caminhão, vai depender da velocidade do Fusca, da massa do caminhão. O caminhão está carregado, não está carregado. O Fusca, qual é a massa do Fusca, né? Ele pode ter um passageiro, 2, 3 passageiros. Isso vai mudar o nível de energia? Vai mudar o nível de energia. Essa energia vai ser, pode ser absorvida pelo material no momento do impacto? Pode. Essa energia pode ser de um nível tão grande que na hora do impacto, com um tempo de colisão muito pequeno, a força seja tamanha que possa haver a ruptura, né? A quebra do objeto. Sim, pode acontecer a ruptura, tá? Então, essa estrutura do material é que a gente vai ver se ele consegue, qual a capacidade dele deformar ou não, tá? Espero que tenha ajudado, tá? Eu sei que é um exercício complexo, porque tem outros conceitos, energia, impulso, quantidade, movimento, primeira, segunda, terceira lei de Newton, aplicadas no mesmo exercício. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus.